Imagine só, a Polônia acaba de declarar guerra ao que chama de bandeirismo, com palavras duras do presidente e promessas de uma resposta contundente. Enquanto isso, na Ucrânia, as ameaças contra Zelensky não param de crescer. Grupos radicais prometem não apenas o fim de sua carreira política, mas algo muito mais sombrio caso ele ceda às exigências de Putin. A tensão está no ar, e cada movimento pode ser decisivo. E não para por aí. 2 mortes misteriosas após encontros com recrutadores militares deixaram o país em choque. Na região de Cherkasy, um professor de Breadance, que tinha isenção legal do serviço militar, foi encontrado em estado gravíssimo após ser abordado por agentes do TCC. Seus familiares garantem que ele não resistiu, não fugiu, apenas seguia sua rotina quando foi detido. As autoridades, porém, alegam que ele pulou de um carro em movimento. Quem está dizendo a verdade? A desconfiança é geral. Em outra tragédia na região de Rivne, um jovem passou 3 dias no centro de recrutamento e acabou no necrotério. A mãe só descobriu ao ser chamada pela polícia. Ninguém nos avisou, desabafa. As explicações oficiais falam em insuficiência cardíaca, mas a família não aceita. Esses casos escancaram uma crise de confiança. Segundo pesquisas recentes, apenas 24% dos ucranianos acreditam nos centros de mobilização, enquanto 68% desconfiam totalmente. A relação só piorou nos últimos meses. Enquanto isso, a batalha cultural se intensifica. A comissária para a proteção do idioma ucraniano, Helena Ivanovska, não mede palavras. A presença de música russa em plataformas como Spotify e Apple Music é uma ameaça direta à segurança nacional. Para ela, não se trata de censura, mas de defender a identidade do país. A legislação já existe, proíbe conteúdos culturais de artistas russos ou que apoiem a guerra, e agora o governo pressiona as gigantes da tecnologia para que cumpram as regras. A questão é, até onde vai essa limpeza? E como equilibrar a defesa da cultura com a liberdade de escolha? Do outro lado do Atlântico, o jogo político segue imprevisível. Trump prometeu resolver a guerra em semanas, mas sua reunião com Putin no Alasca não passou de um espetáculo vazio. Nenhum avanço concreto, apenas promessas vagas e interpretações conflitantes sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Moscou e Washington continuam em lados opostos, e a desconfiança só aumenta. Para Trump, o problema não é apenas estratégico, mas pessoal. Ele admite que não gosta de Zelensky, e deixa claro que Putin pensa o mesmo. Se tivéssemos um presidente de verdade, não um cara que chegou ao poder por meios duvidosos, essa guerra nunca teria acontecido, disparou. E as exigências russas não param. A rendição de territórios no leste da Ucrânia segue como condição inegociável para Putin. Zelensky já rejeitou a ideia, mas as ameaças contra ele se multiplicam. Sergei Sternenko, um dos mais influentes ativistas ucranianos, não hesita em dizer que o presidente pode ser assassinado se ceder. Líder de milícias, blogueiro militar e figura controversa, Sternenko é categórico. Qualquer acordo que envolva perda de território é uma traição. A pressão vem de todos os lados, e o tempo está se esgotando. A pergunta que não quer calar é, até onde vai essa escalada? Entre mortes suspeitas, ameaças veladas e uma guerra cultural que não dá trégua, a Ucrânia vive um momento decisivo. E o mundo assiste sem saber ao certo o que virá a seguir. Uma coisa é certa, a história ainda está sendo escrita, e cada capítulo pode mudar tudo. Fique atento, porque os próximos dias prometem reviravoltas. E você, o que acha que deve acontecer? Compartilhe sua opinião, ela faz a diferença. Um pedaço de terra não conquistado, e ele estará morto, primeiro politicamente e depois na realidade. Foi o que alertou Sternenko. Uma bomba sob nossa soberania. O povo jamais aceitará isso. Mas o que o povo realmente aceitará? O que os ucranianos querem depois da guerra? Não são prédios reconstruídos, mas respostas concretas. E se as eleições acontecerem em breve, um nome surge como principal opositor a Zelensky, o ex-comandante das Forças Armadas Valery Zaluzny. Muitos dentro e fora da Ucrânia o veem como próximo presidente, e não escondem o desejo de empurrá-lo para a arena política. Zaluzny, porém, nunca declarou ambições públicas, recusando quase todos os pedidos de entrevista. Sua equipe controla cada aparição, evitando perguntas incômodas. Mesmo assim, em Londres, ele recebe visitas frequentes, deputados ucranianos, ativistas, empresários influentes e até Paul Manafort, ex-assessor de Trump. Entre os convidados, destaca-se Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente, que teria oferecido a Zaluzny um lugar na equipe de Zelensky para unificar a frente antes das eleições. Ele recusou, mas prometeu lealdade, pelo menos em público.
Nos bastidores, porém, as especulações não param. Zaluzny não confirma planos políticos, mas deixa no ar. O que ele poderia oferecer à Ucrânia? Um líder militar implacável, prometendo sangue, suor e lágrimas em troca da salvação da nação, um novo Churchill. Em uma conversa privada, ele mesmo questionou: não sei se os ucranianos estão prontos para isso. Estão preparados para uma política tão dura? Os números não mentem. Para 65% dos ucranianos, o país está afundado em um pântano de corrupção, onde esquemas substituem reconstrução. É assim que a população enxerga o processo de recuperação, segundo pesquisa da Transparency International Ukraine. As estatísticas são um veredito: 65% desconfiam da distribuição de fundos internacionais e do orçamento, 63% apontam o colapso do controle e da transparência, 61% veem corrupção nos contratos públicos. O povo quer soluções rápidas, resultados hoje, não promessas para daqui a anos. Mas há um fio de esperança. A ansiedade em relação à reconstrução diminuiu levemente, variando entre 7% e 17% em diferentes indicadores. Ainda assim, os medos persistem. 62% temem a falta de fiscalização, 61% o retorno dos esquemas corruptos, 56% a ausência de segurança e a retomada dos combates. A pergunta é inevitável: como erradicar a corrupção? Com punições exemplares ou algo mais? Sua opinião importa, compartilhe nos comentários. Enquanto isso, a região de Donetsk agoniza. A falta de água beira o colapso humanitário, e os moradores das áreas controladas pela Rússia lançaram um apelo desesperado a Putin. Revolta e desespero se misturam. As autoridades locais são acusadas de traição, enquanto a população questiona: por que os dutos não foram limpos por anos? Por que só agora a crise é tratada como emergência? Em uma reunião, os residentes de Donetsk na República Popular dirigiram-se diretamente a Vladimir Putin e ao chefe do comitê de investigação, Alexander Bastrykin, cobrando ação. Isso não é negligência, é traição, disseram. Aqueles que em 2014 prometeram à Rússia, que votaram pela unificação, suportaram bombardeios, não fugiram, e agora são abandonados. Do outro lado, as autoridades separatistas culpam a Ucrânia pelo bloqueio hídrico, e afirmam que só a tomada de Sloviansk restauraria o canal Seversky-Donetsk-Donbas. Mas a crise é mais profunda. Anos de seca, invernos sem neve e verões escaldantes esgotaram os reservatórios. É a terceira vez seguida que enfrentamos isso, alertam. E o resultado está aí, sem água. Enquanto isso, a Polônia acende um novo fronte. O presidente Andrzej Duda vetou um projeto de lei que cortaria benefícios a refugiados ucranianos desempregados, incluindo um auxílio de $200 por criança. Mas o gesto veio acompanhado de uma declaração explosiva: iniciamos uma guerra contra o bandeirismo. O projeto, segundo Duda, é fundamental para combater a propaganda antissemita e nazista, equiparando símbolos ucranianos aos do nazismo e do comunismo soviético. É hora de estabelecer relações com base em respeito mútuo e parceria real, afirmou. A reação foi imediata. O vice-primeiro-ministro polonês Krzysztof Gawkowski classificou o veto como o melhor presente para Putin. Não consigo imaginar algo mais útil para as tropas russas do que cortar o acesso da Ucrânia à internet, atacou. Senhor presidente, pare de atacar o governo às cegas. O senhor está prejudicando quem luta pela independência e ao mesmo tempo ajudando a Rússia. Na Ucrânia, a resposta não tardou. O governo já estuda medidas retaliatórias, analisando o impacto das decisões polonesas sobre seus cidadãos. Enquanto isso, a mídia ucraniana investiga o que Duda realmente quis dizer com bandeirismo, e como isso pode inflamar ainda mais as tensões. Qualquer politização que equipare símbolos ucranianos aos nazistas ou comunistas só aumentará o ressentimento, alertam analistas. E na Rússia, um vídeo viraliza. Em Moscou, um homem grita com um cidadão do Uzbequistão: aqui só tem lugar para russos. O episódio, capturado por câmeras, reflete um clima de crescente xenofobia, e o Kremlin observa tudo de perto. A história não espera. Cada decisão, cada palavra pode mudar o curso dos próximos capítulos. Fique atento, o que vem pela frente promete ser ainda mais intenso. E você, o que acha que deve acontecer? Sua voz faz a diferença. Compartilhe, comente e participe. O futuro se constrói agora. A tensão nas ruas não dá trégua. Em um condomínio residencial na região de Moscou, um simples desentendimento no trânsito escalou para algo muito maior. O motorista, tentando manter a calma, repetiu pedidos para que o agressor se acalmasse, mas foi em vão.
O homem, tomado por uma fúria desproporcional, despejou um turbilhão de ofensas xenófobas, como se o simples fato de alguém não ser russo justificasse sua violência verbal. E o motivo? Ridículo. Um táxi que, segundo ele, atrapalhou sua passagem. A cena, gravada e compartilhada em segundos, acendeu uma onda de indignação. Milhares de vozes se ergueram nas redes, exigindo justiça. Onde você acha que está? Na sua casa? Veio aqui só para trabalhar, gritou o agressor, como se o direito de existir em um país dependesse de sua aprovação. Mas a pergunta que fica é, até quando esse ódio será tolerado? Enquanto isso, na Alemanha, a vida resolveu pregar uma peça tragicômica. Um motorista romeno, distraído após uma parada em um posto de gasolina, simplesmente esqueceu a própria esposa no local. Sim, você leu certo. Ela desceu para usar o banheiro, e ele seguiu viagem com o filho no carro, que só percebeu a ausência da mãe 45 minutos depois. A mulher, sem telefone e sem carona, não perdeu tempo. Abordou um motorista de ônibus que não só a ajudou como lhe emprestou o celular para ligar para o marido. Esquecido. Uma história que, no meio do caos, traz um alívio cômico. Mas também nos faz pensar. Quantas vezes deixamos escapar o que realmente importa por pura distração? O mundo não para, nem por um segundo. E é justamente por isso que sua atenção é valiosa. Cada história, cada detalhe pode ser o gatilho para uma reflexão, uma mudança, uma ação. Não deixe que o barulho do cotidiano abafe as vozes que precisam ser ouvidas. Compartilhe, debata, questione. O que você faria no lugar dessas pessoas? Como reagiria diante do preconceito? E, principalmente, o que está disposto a fazer para que o amanhã seja diferente? O futuro não é um espectador. Ele é construído por quem decide não virar o rosto. Então, o que você escolhe? A indiferença ou a participação? A resposta começa agora, e ela é sua. Até amanhã com mais histórias que movem, questionam e inspiram. Não esqueça, o mundo muda quando nós mudamos. E a mudança começa com um clique, um comentário, uma atitude. Até lá!